Olá, eu sou Douglas Lima e nesta apresentação falaremos um pouco sobre carros personalizados, se é que podemos chamar essas monstruosidades de carros. Este é um projeto da disciplina de Direção de Arte para Multimídias e falaremos sobre os hot rods. Já sabemos um pouco sobre a história do carro, não é mesmo? Mas vocês já se perguntaram quando eles começaram a ser modificados? A nossa história começa por volta de 1910 com o Ford Modelo T. Muitos clientes insatisfeitos com a potência do veículo, que em sua velocidade máxima chegava a 75 km por hora, começaram a modificar o motor do clássico carro para ter mais potência. Esse tipo de carro acabou se tornando comum entre o final dos anos 20 até o final da Segunda Guerra Mundial, já que haviam sido utilizados durante os anos da lei seca pelos contrabandistas de bebidas alcoólicas. Eles tentavam se evadir dos agentes da IRS, a Receita Federal Americana e de outras organizações anticrime. Mas esses carros só chegaram ao gosto popular após a Segunda Guerra Mundial. Muitos dos soldados que retornavam para casa haviam recebido treinamento técnico das Forças Armadas. Eram engenheiros, mecânicos e técnicos que tiveram que resolver os mais variados tipos de problemas mantendo e recuperando veículos utilizados durante os anos de guerra. Depois de tudo que haviam passado, os projetos de modificações dos carros eram uma oportunidade que esses rapazes tinham de se ocupar e pôr em prática um pouco daquilo que haviam aprendido. Houve então um crescente interesse por esses carros, por velocidade e por corrida, principalmente no sul da Califórnia, onde eram realizadas competições desses carros modificados em leitos de lagos secos. Esses eventos aconteciam segundo as regras do SCTA e de outros grupos organizados. E com a popularização dos carros modificados, surgiu um termo para definir aqueles carros antigos, frequentemente os Fords, que foram modificados para reduzir o peso e melhorar a aerodinâmica, com algumas modificações típicas, como retirar todas as peças não essenciais, capas dos conversíveis, capô, para-choques, para-brisas e abaixar o chassi. Esse termo era o Hot Rod. Mas por que eu estou falando sobre os Hot Rods? Bom, é porque o Hot Rod é outro tipo de carro personalizado, bem no estilo dos Hot Rod, mas tendo a preferência em carros que foram fabricados até a década de 1950 e tendo uma estética bastante controversa. O termo foi criado pelo americano Gray Baskerville, mais conhecido como Yeah ou Dad, famoso por escrever nas maiores revistas americanas de carros alterados, a Rod e Custom e a Hot Rod. O Hatch vem da gíria Ratty, algo velho, digamos que um chamariz para os ratos, mas que também era utilizado normalmente nos anos 50 para definir aquele calhambeque meio enferrujado que fica abandonado pelas estradas. A cultura hot rod surgiu da originalidade e engenhosidade de proprietários de carros e do desejo de construir o próprio veículo, mas com as condições possíveis, o que levou a essa cultura a se tornar um movimento de contracultura, como um protesto aos altos custos para se ter um hot rod. A maior diferença entre os estilos se deu na aparência. Esses carros não foram construídos intencionalmente para serem rápidos, mas com o propósito de obter uma reação. Por isso, eles são rudes, de baixo orçamento, barulhentos e geralmente desprezados por outros entusiastas automotivos, por possuir essa aparência mais espartana. O estimado jornalista, autor e historiador de Hot Rod, Pat Gannar, olha para a tendência dos Hot Rod positivamente, dizendo que eles são artísticos, divertidos e sensacionais. Reinterpretações dos Hot Rods do final dos anos 40, como uma cultura que inclui música, roupa, penteados e tatuagens. Os carros são baixos, barulhentos, cortados sem pinturas ou com recortes de chamas ou letras, com pneus traseiros gigantes, muitos carburadores, canos abertos e altas marchas. Podem ter janelas cortadas como podem se arrastarem pelo chão. Poucos carros dos anos 50 eram assim, mas hoje eles podem ser e de inúmeras maneiras criativas e divertidas. E como os hot rods, os hatches também criaram outras vertentes e culturas, como por exemplo os hatch looks, que consistem em veículos rebaixados com mecânica e parte elétrica perfeita
mas com um diferencial muito característico, a indispensável ferrugem. Temos também os Fudride, que vivem uma filosofia de vida anticonsumista, que utilizam os carros antigos em forma de oposição aos carros 0 km. Outro ponto importante é que, apesar de ser uma cultura underground, vem sempre dando as caras ao mainstream, sendo apresentados comumente em filmes, principalmente aqueles que retratam um mundo pós-apocalíptico, onde há a queda da civilização. Eu creio que o maior exemplo disso seja o Mad Max, A Estrada da Fúria. No total foram mais de 150 headshots construídos para o filme, já que eles queriam minimizar o uso dos efeitos de computação gráfica, justamente para deixar mais real os acidentes de alta velocidade. Mas apenas cerca de 15 sobreviveram ao intenso e prolongado tiroteio. Como solução foi escolhida uma releitura do terceiro álbum da banda de punk rock brasileira, o Ratos de Porão, porque eu acredito que o nome da banda, o nome do álbum e o estilo musical também, eles exalam a essência do que o Red Hot ele representa. A releitura teve um foco principal nas texturas do metal. A arte relembra as placas de perigo desgastadas, mergulhadas em substâncias corrosivas, com partes enferrujadas e tinta gastas, junto com manchas de sangue seca e alguns remendos. Tudo convergindo para o nome do álbum, de ser algo cada dia mais sujo e agressivo.